A Ordem dos Advogados do Brasil, juntamente com 43 entidades, reuniram-se no Conselho Federal da OAB para discutir e elaborar uma carta aberta contra o projeto de lei que tramita no Congresso Nacional e trata da reforma previdenciária. Conversamos em Sinop com o advogado Enei Casagrande, que explica o posicionamento da Ordem a nível nacional. A OAB, na verdade, analisou essa proposta, as mudanças que ocorrerão em virtude do texto que o governo propôs para que seja alterado, né? E encampou algumas dessas propostas aí que entende que são prejudiciais para os trabalhadores e vários setores que envolvem a nosso Brasil, seja na seara pública ou na privada. Então, a OAB analisou, através da Comissão Nacional de Direito Previdenciário, quando eu disse OAB, na verdade é a OAB a nível nacional, analisou e emitiu uma carta ratificando esse posicionamento, no sentido de que alguns dos direitos precisam ser preservados. A entidade apontou vários abusos na proposta existente e Casagrande comentou sobre alguns. A proposta de emenda da Constituição, a PEC 287 de 2016, ela iguala a idade tanto para o homem quanto para a mulher, né? Passa a ser 65 anos se aprovada essa regra. Então, o trabalhador vai ter que se enquadrar na regra da faixa etária dos 65 anos, homem ou mulher, entendeu? E ainda preencher uma carência que é o número mínimo de recolhimento aí, que atualmente são 15 anos e vai passar a ser 25 anos pela nova regra. Então, assim, esse é uma mudança aí que nós entendemos, a OAB a nível nacional, e também nós entendemos que vai prejudicar em muito aí, né, a grande parte dos trabalhadores do setor privado e também do setor público. O advogado orienta, informando a sociedade que ainda é um projeto. No entanto, é importante que a população fique alerta quanto às possíveis mudanças. Em consonância, as entidades se posicionam exigindo que o governo federal divulgue as receitas da Seguridade Social com ampla transparência. E é preciso também que o governo, através do Ministério da Previdência Social, faça uma auditoria nas contas da Previdência e esclareça quais as receitas estão sendo utilizadas para pagamento dos benefícios e quais estão sendo desvinculadas para aplicação em outros setores da economia, inclusive pagamento de juros da dívida pública. Então, a população precisa saber realmente como é que está esse caixa do Ministério da Previdência, né? E como estão sendo aplicados e destinados esses recursos. O governo federal já apontou desistência em pelo menos 2 itens mencionados no projeto. Dr. Enei explica ambos e afirma que deverá ocorrer muitas discussões, sendo inaceitável uma reforma previdenciária a toque de caixa. Nós já vimos nesse último mês aí que o governo já recuou em 2 pontos. Né? Um foi a questão dos servidores públicos do Estado e dos municípios. Ele já recuou dizendo que vai abrir mão da reforma nesse particular, vai deixar para os estados e os municípios fazerem suas reformas. E agora, antes de ontem, também veio essa questão da regra do cálculo do valor do benefício. Então, particularmente, a gente entende que ainda vai ter muita discussão. As entidades, os setores de classe, né? Até compreendo que é necessário realmente, a reforma é necessária, nós precisamos nos adequar e hoje a sociedade é muito dinâmica, mas com cautela e com tempo e com discussão principalmente, né? Nós precisamos abrir essa discussão e fazer com que o governo e os setores da economia, né, ouçam as categorias e as classes, no setor público e no setor privado. E também traga ao conhecimento da população e do cidadão como é que estão as receitas da Previdência. Porque é muito fácil chegar ao governo querer impor uma reforma a toque de caixa, como está acontecendo, e o próprio governo não se empenhar numa reforma interna. É isso que a gente não aceita e é difícil para a sociedade. A sociedade está cansada disso, a sociedade já não aguenta mais
tantas reformas e a conta sobrar para ela, né? A PEC 287, de autoria do governo federal, que trata sobre a reforma previdenciária, foi protocolada no Poder Legislativo Federal, na Câmara dos Deputados especificamente, dia 5 de dezembro. De lá para cá, muitas polêmicas têm sido alvo de discussões pelos parlamentares. Para se ter uma ideia, o senador Renan Calheiros se posicionou de forma contrária e afirmou taxativamente que, da maneira com que foi proposta a reforma previdenciária, sem dúvida não será aprovada. Então é preciso uma reforma, a meu ver, interna, principalmente uma reforma drástica aí, né? É preciso uma reforma drástica. E me parece que eles não estão muito interessados nisso. Então, assim, enquanto essa ideologia prevalecer lá, realmente vai ser difícil. Eu acho que o governo vai sofrer derrotas nesse projeto. Entendo que vá. Esse texto dificilmente, nós já estamos vendo que ele não vai passar da forma como está, né? E a população precisa estar alerta a essas situações, né? E cobrar realmente que seja esclarecido e que seja feita essa reforma interna primeiro, lá dentro dos setores do órgão da União, dos estados e dos municípios. Cortar onde precisa cortar. Nós precisamos conter despesa, falando aqui como ente da União, precisamos, mas então vamos cortar da raiz da carne, senão não funciona.